A paz do Senhor, amados. Prece devocional, eu separei o livro de Salmos, capítulo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se ajuntam aos que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. A verdadeira felicidade está em você servir a Deus, em você estar na presença dEle. E não se ajuntar com aqueles que zombam do que é sagrado. Isso não significa que um cristão ele tenha que ser carrancudo, não tenha alegria, não tenha felicidade. Muito pelo contrário, um verdadeiro cristão é aquela pessoa que exala a felicidade, que mesmo nas provas ele dá glória a Deus, ele está feliz por obedecer à vontade de Deus. Porque viver no mundo é muito fácil, seguir a vontade da carne é muito bom, mas estar na presença de Deus, seguir os mandamentos de Deus, isso é difícil. Renunciar à carne é muito difícil. E mesmo assim, você ter alegria, não é você sair zombando de tudo, mas é a alegria do Espírito Santo estar presente na sua vida e você contagiar a outras pessoas. Porque eu não consigo entender um cristão que não sorri, uma pessoa que se diz cristã e é carrancuda, que é mal-humorada. Não, isso não vem de Deus, isso não é de Deus. Um cristão, um servo de Deus, ele tem que dar glórias. Assim como Paulo e Silas na prisão cantavam louvores, eles anunciavam a palavra de Deus através dos louvores. As pessoas viam a felicidade deles, mesmo passando por tudo aquilo que era a perseguição. E no Brasil nós não sentimos a perseguição que é lá no Oriente Médio, por exemplo, que é mais ou menos a mesma perseguição que Paulo ali no período dos apóstolos passaram. E mesmo assim eles cantavam e glorificavam a Deus e não se escondiam debaixo das camas. Muito pelo contrário, eles iam falando, pregando o evangelho, sabendo que a qualquer momento eles iam ser mortos, assim como eles foram. Então eles não tinham medo da morte, eles tinham a alegria do Espírito Santo. E é isso que nós temos que ter, é essa alegria. Nós passamos problemas e muitos problemas. Nós choramos muito, mas nós também temos que nos alegrar com Deus e meditar na palavra dele de dia e de noite. Não é você passar 24 horas por dia lendo a palavra de Deus, mesmo porque se você fizer isso, você é louco, né? Você ficar, lendo uma coisa só o tempo todo, não deixar de dormir, deixar de fazer outras coisas. Mas aqui esse texto, quando ele diz de dia e de noite, é de forma figurada, tá, gente? Não precisa você ficar 24 horas por dia meditando na palavra. Mesmo porque as pessoas que fazem isso, ou que dizem que fazem isso, geralmente são pessoas que menos entendem a palavra de Deus. Então é muito melhor você separar 1, 2 ou 3 horas, o tempo que for necessário, que seja 15 minutos, que você lê a palavra e você entender a palavra, buscar uma revelação do Espírito Santo. Ali
é muito melhor do que você simplesmente ler, como se lê qualquer outro livro. E você ler a palavra de Deus de qualquer jeito, é como se você estivesse lendo um romance, uma história, alguma coisa assim. Você, para ler a palavra de Deus, para você meditar, para você aprender, você precisa de direção do Espírito Santo. É isso que você precisa. Então peça a direção do Espírito Santo para poder ler a palavra, entender e aprender o que Deus quer te ensinar através da sua palavra. E o teu prazer, ele tem que ser em meditar na palavra. Não tem que ser em outras coisas que não seja a vontade de Deus, que não seja aprender sobre Deus. E essas pessoas que buscam a vontade de Deus, elas são como árvores plantadas a um riacho, a um ribeiro, que dá fruto no seu tempo certo. Ou seja, quem conhece um pouquinho de árvore sabe que árvore, para a árvore nascer, ela precisa morrer. A semente precisa morrer para uma árvore nascer. Então a árvore nasce, ela cresce, ela vai se alimentando e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Ela não, na primeira folhinha ela não dá o seu fruto. Ela precisa de um tempo. Umas árvores precisam de mais tempo, outras menos. Mas todas elas precisam de tempo para dar o seu fruto. Então respeite o seu tempo de dar o fruto e respeite o tempo dos outros. Porque não é porque o irmão lá se converteu e em 10 dias já estava pregando e tal, falando tudo. Esse é o tempo dele. Talvez o seu tempo seja alguns anos, o tempo do outro irmão alguns meses. Cada um tem um tempo diferente, cada um tem a direção de Deus. E não tente adiantar o seu tempo, porque você vai dar fruto podre. O fruto que você vai dar não é o fruto que vem do Espírito Santo, é um fruto que vem do inferno. Porque quem procura adiantar as coisas, dar ajudinha para o Espírito Santo, não prega a palavra. A pessoa no final ela vê que não foi muito bem ali. A intenção dela poderia até ser boa, mas no fundo foi uma péssima escolha. Então não tente dar tempo, dar ajudinha ao Espírito Santo, seja ela qual for. E saiba que com os maus, com as pessoas que zombam do que é sagrado, não acontece isso. Não precisa de você se vingar ou você fazer qualquer coisa. Entrega na mão do Senhor, porque no tempo certo Deus vai mostrar que Ele é Deus. E não precisa de você defender a Deus. Defenda a tua fé em Deus. Defenda o teu pensamento em Deus e busque direção do Espírito Santo. Deus, Ele, no final, ou seja aqui, ou seja na eternidade, Ele vai mostrar que Ele é Deus,